Um satélite militar é aquele colocado em órbita no espaço para executar funções diversas, como comunicações, navegação e reconhecimento, que estão relacionadas a uma variedade de tarefas para os usos militares na superfície da Terra. A primeira vez que um satélite foi usado para uma tarefa relacionada aos militares foi uma missão de reconhecimento fotográfico. Os Estados Unidos foram os pioneiros nesse campo, tendo incursado nesse domínio já na década de 1950. Acredita-se que os Estados Unidos possuem ao menos 49 satélites agenciados pela National Reconnaissance Office, agência secreta e única encarregada de desenvolver, adquirir, lançar e operar os satélites espiões. Ou seja, são 49 satélites espiões reconhecidos e outros não reconhecidos. Acrescentando a isso, existem outros listados, como militares ou civis, ou militares governamentais, o que significa que, se você os contar todos juntos, existem entre 339 e 485 satélites militares americanos no total, mas nem todos precisam ser necessariamente satélites espiões. A Rússia é conhecida por ter 71 satélites militares e a China 63. Não há classificações exatas de quantos são espiões. Porém, tratando-se de satélites militares, podemos defini-los, mesmo que brevemente, como sendo espiões pela natureza que são utilizados. Apesar de ser uma falha de conceito pensar assim, já que as Forças Armadas precisam de equipamentos em órbita para análises meteorológicas, topográficas e outras funções. Outros países como França, Alemanha, Itália, Índia, Reino Unido, Turquia, México, Colômbia, Espanha, Dinamarca e Japão têm menos de 10 cada. França e Alemanha têm mais, com 9 e 7 respectivamente. Isso não inclui operações conjuntas, onde satélites são administrados por mais de um país. Como já destacado, os Estados Unidos são os pioneiros na exploração de satélites em órbitas para uso terrestre. Entre as décadas de 50 e 60, foram feitas algumas tentativas pelos Estados Unidos de desenvolver satélites capazes de colocar armas em campo para serem usadas contra alvos localizados na superfície da Terra ou no espaço. Mas os esforços nesse sentido foram interrompidos em 1967, após a ratificação de tratados internacionais que proibiam a implantação de armas de destruição em massa em satélites em órbita. O fascínio das grandes nações em saber que o inimigo está fazendo na superfície do planeta Terra deu lugar ao fascínio em impedir que também sejam observados em tempo real. A Rússia recentemente demonstrou uma missão bem-sucedida que faz parte do seu omisso programa de interceptação de satélites em órbita, sob-negado pelo próprio alto escalão do Kremlin. Um programa que já faz parte na China, nos Estados Unidos e na Índia e visivelmente demonstrado em operações semelhantes no passado. Em 15 de novembro de 2021, a Rússia disparou um míssil terrestre do tipo PL-19 Nudol em direção ao antigo satélite soviético já extinto, mas ainda em órbita. Tratava-se do Cosmos 1408. Foi a primeira vez que a Rússia havia realizado uma interceptação ao vivo desse tipo. O que isso significa? Além de revelar o programa de interceptação secreto do país, os russos mostraram a capacidade de conduzir missões do tipo com estreito período de tempo e com dispositivos já existentes em seu quadro de artilharia antimísseis adaptado para este fim. O sistema russo PL-19 Nudol é uma variante do sistema antimísseis A-235 desenvolvido pela Nudol Design Bureau, focado principalmente em missões antissatélite. Muitas vezes mencionado na mídia como Nudol, não tem nada a ver com defesa antimísseis. Quando mencionado, faz parte do quadro de artilharia antimíssil, é exatamente este propósito: estar no quadro de armamentos de alto poder ofensivo contra satélites por ser um verdadeiro complexo antissatélite que está sendo aprimorado atualmente e com base no qual o escalão de longo alcance do sistema de defesa antimísseis provavelmente será recriado lá no futuro. O PL-19 Nudol já havia sido testado 7 vezes até janeiro de 2019. É o 19º sistema observado na instalação de lançamento russo de Plesetsk, daí o codinome PL-19, de acordo com a inteligência militar dos Estados Unidos. O sistema Nudol é capaz de interceptar ogivas nucleares e aeronaves hipersônicas avançadas no espaço próximo e na estratosfera.
As características e desempenho no DOL são muito superiores ao seu antecessor, o complexo de sistemas A-135 Cupid. Assim, pode atingir um alvo a uma distância de até 1.500 km contra 850 km do A-135, e a taxa de interceptação aumentou para Mach 10, comparado ao Mach 3.5 do A-135. Pelas últimas imagens destacadas pela própria Rússia, o PL-19 no DOL pode ser lançado por veículos lançadores móveis mais simples, 8x8, ou pelo tradicional sistema de lançamento por silos, porém mais suscetíveis a ataques estratégicos. Acredita-se que o novo quadro de armas antissatélite russo seja destinado a satélites de comunicação e satélites de inteligência de imagens em órbita baixa da Terra, desempenhados pelos satélites americanos da National Reconnaissance Office. Diferente de outros interceptores estratégicos russos com orientação antimísseis, o NUDOL não possui ogivas nucleares, seria muito caro e desnecessário, então carrega consigo uma ogiva convencional própria. Os americanos testaram diversas vezes mísseis terra-órbita com destruição de satélites específicos como parte de seu programa de interceptação. Entretanto, não consideram as atividades atuais da Rússia como ideais por prejudicar a estabilidade do espaço e os direitos internacionais de exploração. Um comunicado de imprensa do Departamento de Estado americano informou que o teste de novembro do ano passado da Rússia criou uma nuvem de mais de 1.500 pedaços de detritos espaciais. Tais detritos agora orbitarão a Terra na mesma altitude que a Estação Espacial Internacional e também a Estação Espacial Chinesa Tiangong e satélites de vários países. Detritos nesta altitude viajam em velocidades extremamente altas, aproximadamente 17.500 milhas por hora. Então, mesmo pequenos pedaços podem causar danos significativos a outras naves em órbita. Apesar desta clara ameaça decorrente do teste russo, o Pentágono não mencionou sua série de testes desde 2008, que também colocou enormes nuvens de detritos em órbita. Em abril deste ano, a vice-presidente Kamala Harris, durante discurso na base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia, destacou que os americanos vão parar de testar mísseis que destroem satélites em órbita e espalham detritos que podem danificar e desativar outras aeronaves e também equipamentos espaciais. E solicitou à comunidade internacional que também adote amplamente essa política como uma nova forma de atividade espacial responsável no século XXI. Com a operação bem-sucedida, a Rússia demonstra possuir capacidade imediata de derrubar satélites americanos e de qualquer outra nação que estejam colaborando para atividades de espionagem ou interferência direta na rotina da superfície da Terra, além de mostrar ao mundo a sua nova e adaptada arma antissatélite PL-19 no DOL. A Rússia também tem a capacidade de bloquear satélites de outros países sem atacá-los fisicamente, através de cyberataques, como os Estados Unidos operam contra o programa espacial e nuclear do Irã. As armas antissatélite russas representam uma ameaça à extensa rede de satélites militares dos Estados Unidos, que realiza uma ampla variedade de tarefas essenciais de inteligência, vigilância, reconhecimento, navegação e comunicações. O mesmo acontece do lado americano, que possui tal capacidade contra alvos russos e chineses. Já é visível a corrida armamentista superfície e espaço ocorrendo em plena década de 2020, com as novas tecnologias empregadas em mísseis intercontinentais e de longo alcance. Através do uso de motores capazes de alcançar velocidades hipersônicas e a tecnologia por trás na manobrabilidade incrível para se desvencilhar de interceptores em pleno voo. Aprofundar a corrida armamentista no espaço poderia levar a uma maior deterioração das relações entre grandes potências espaciais, como os Estados Unidos, Rússia, Índia e China. Durante uma crise ou conflito, os ataques a satélites adversários que alertam sobre um ataque com mísseis podem ser altamente escalonados, potencialmente provocando temores de um ataque nuclear surpresa. Esta preocupação é visível no Pentágono, forçou Kamala Harris a adotar um tom mais preventivo e pacífico para encerrar atividades secretas de interceptação de satélites em órbita da Terra.
Os acordos de controle de armas existentes, como o Tratado do Espaço Exterior de 1967, não cobrem armas antissatélites. Washington, Moscou e outros vêm explorando a possibilidade de controlar esse tipo de arma há mais de 40 anos, até agora sem avanços significativos. Gostou desse brilhante vídeo? Conto com a sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal no Twitter e no Instagram, pelo @AraMilitaroff. Conto também com a sua colaboração, se possível, doando qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.